Quanto aos convites do SBT, foram pelo menos 4 convites, todos eles do Silvio Santos, diretamente. Uhum. O último partiu meio que de uma forma indireta, mas praticamente direta, do Guilherme Stoliar, que é uma figura que eu amo de paixão, que me ligou e disse o seguinte: Datena, ó, eu antes de deixar o SBT, eu vou sair do SBT, porque vou me aposentar, vou seguir os meus negócios. Guilherme Stoliar, que é um dos grandes nomes da televisão brasileira, me ligou, marquei o almoço com ele, com o Maciel, então presidente do SBT, e nesse almoço ficou acordado que eu iria para o SBT. Logo mais à noite eu assinei contrato com o SBT e iria mudar de emissora quando o Silvio me ligou, disse que era uma honra ter me contratado. Eu também disse, comecei a chorar até, porque o Silvio foi o grande nome da televisão brasileira. A história do Silvio se confunde com a televisão brasileira. Eu costumo dizer que o Assis Chateaubriand foi quem fundou a televisão no Brasil, mas quem formou a televisão brasileira com o conceito de um profissional que virou dono de uma das maiores emissoras do mundo foi o Silvio Santos. Para ele, era uma questão de honra montar uma emissora que até hoje é fantasticamente muito bem montada, é um lugar que parece um hotel fazenda de tão bonito que é. O Uhum. tratamento que ele dava aos funcionários é uma coisa impressionante. Isso a Daniela continua fazendo com as meninas, que são maravilhosas. Ela é uma figura maravilhosa. Mas, enfim, logo depois que eu assinei o contrato com o Silvio, isso foi numa sexta-feira que ele me ligou, e no sábado de manhã eu já estava preparado para deixar a Band e vir para o SBT, quando o Silvio me ligou e falou assim: Ô, Datena, nós podemos reduzir a proposta, porque é muita grana, o Datena. Eu pensei bem, é muita. Eu falei: o Silvio, eu nem comecei, já estou reduzindo É. meu salário. Mas não é nem pelo dinheiro, que eu queria mesmo trabalhar no SBT, mas na época não foi possível, mesmo porque para a Bandeirantes eu era uma figura importante naquela época, onde eu trabalhei mais de 30 anos. E foi bom ter continuado, mas eu, antes de terminar minha carreira, gostaria muito de trabalhar no SBT. Eu realizei o meu sonho Sim. e também, segundo ele, um sonho dele, Silvio Santos, que ele me falou da Atena, quando ele foi me contratar a primeira vez, e foi até uma coisa impressionante, que me ligou o Rafael, era um menino que trabalhava com ele, que eu não conhecia. Aliás, ninguém conhecia. Disse assim: ô, Datena, você não quer trabalhar no SBT? Eu falei: quero, claro. Por quê? Ele falou assim: olha, eu estou ligando em nome do Silvio. Eu falei: cara, você está de sacanagem comigo? É brincadeira isso aí. Não, não, não. Trote. Espera um pouquinho que o Silvio vai te ligar. E o Silvio me ligou em seguida, cara. E, oi, Datena. Eu pensei que era o Nossa. Ceará, Aham, ou o todo mundo fala isso, Carioca. Eu né? falei: ô, Ceará, vai te catar. Pô, não me enche o saco. E peguei e desliguei o telefone. Logo em seguida, o Silvio me ligou de novo e deu o telefone dele para eu ligar para a casa dele. Era um telefone que dificilmente as pessoas usavam esse telefone. Era um telefone Uhum. super, hiper privado. Você ligava para ele, e a hora que ele queria atender, ele atendia. Às vezes não, você deixava recado e logo depois ele te ligava. Ele me convidou para ir na casa dele e quando eu cheguei lá, ele estava de bermuda de linho, esse sapato tipo mocassim, uma camisa de linho. Eu nunca tinha visto o Silvio Santos nesses trajes. Eu tinha visto o Silvio Santos poucas vezes, e no SBT, ou então na Record, quando ele visitou a Record. Acho que foi na época que ele contratou o Ratinho, foi lá pagar a multa para o Bispo Edir Ah, Macedo. você Ele viu ele pagou na Record. 14 milhões à vista. Ele ia Aham. fazer o mesmo comigo na Bandeirantes. A Bandeirantes não me liberou, mas se ela soubesse que ia pagar a multa, eu tenho certeza que me liberava na hora, cara. De quanto que Ele era a ia pagar multa? a multa, ele era um cara muito correto. Mas quando eu vi o Silvio de bermuda, camiseta, ele me convidou para entrar na casa dele, que era no Morumbi, na época era no Uhum. Morumbi, e tinha uma antessala que era o escritório dele, pequena antessala, a casa era mais ou menos grande. Ele era um cara muito humilde. Aí, quando eu vi o Silvio sentado assim, ele falou: Datena, vamos fazer mais ou menos que tipo de acordo? Eu falei: olha, para começar, Silvio, eu adoraria trabalhar no SBT, mas aqui é como se fosse um garoto do interior que encontrasse o Pelé. E o Pelé, ó, quer vir jogar no Santos comigo?
Eu falei assim, eu estou mais interessado em saber a sua história. Ele ficou 3 horas e meia falando da história dele, desde o começo dele como camelô, passando Nossa. por conhecer o Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto, depois como ele fundou o Baú da Felicidade. Foram 3 horas e meia de uma aula impressionante. Caramba. E ele me disse assim no fim da Atena, eu falei, eu tenho que ir embora, Silvio, senão eu vou perder o programa lá na Band. Ele falou assim, olha, da Atena é o seguinte, eu tenho que te contratar porque você dá audiência da Band. Agora, dar audiência na Globo é fácil. A pessoa dá 18 pontos na Globo, 17 pertencem à Globo, um é a pessoa, então não me interessa esse tipo de gente. Você Uhum. agregaria o SBT, então eu nem gosto do seu tipo de programa. Mas você, na minha opinião, é o melhor apresentador para esse tipo de programa na televisão. Eles querem fazer um programa como o seu e você é o meu apresentador preferido para esse tipo de programa. E aí, deixamos mais ou menos acordado, mas depois, na sequência, não teve jeito, porque eu acabei ficando na Band mesmo. E agora, felizmente, estou no SBT, mas tem um prazo de validade, porque eu já estou pensando em pendurar chuteiras. Eu acho Que que eu. isso? Não, é verdade. Essa história de que a pessoa fica com longevidade, eu vou morrer trabalhando e tal. No meu caso, por uma questão até de saúde, como eu tenho várias comorbidades, eu já tive tumor no pâncreas, já tive infarto, tenho 6 stents. Não é todo dia que eu passo bem. Para dar essa entrevista aqui, eu tive que tomar os meus remédios diários todos para pressão, para controle de diabetes, para poder trabalhar uma dificuldade. São 3 horas e meia de programa para mim. É Eu, muita coisa, né? sinceramente, vou todo dia para o caminho pensando no dia em que eu realmente vou escolher para finalizar a minha carreira. Não está muito longe disso. Isso eu estou falando para você em absoluta primeira mão, mas eu já disse algumas vezes, porque eu acho que tem que abrir espaço para a mulher. Se for para mim, não fica longe, né? Que eu saio assim, aí, e a Tá vendo um outro áudio aqui em cima, Datena? Você tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Tô ouvindo um áudio aí do seu celular. Não tô te ouvindo, tá? Você tá falando, eu não consigo te ouvir. Ah, agora voltou. Voltou. É porque entra a Voltou. mensagem, acho que corta. É o É. Google Maps me avisando que eu estou atrasado 22 minutos para chegar no SBT, que o Rodoanel está parado. É a Vixe! modernidade, é a modernidade. É, Bom, mas é. enfim, para continuar o papo, eu acho que eu já fiz de tudo em televisão, tudo que eu queria, fiz de tudo que eu gostaria de fazer em rádio, tudo que eu queria. Então, a qualquer momento, eu devo entrar em contato com o SBT. O meu plano mesmo seria chegar até o fim do ano, né? Apresentando lá. Uhum. Está na hora, O está seu indo contrato é muito bem. A anual. audiência de ontem, por exemplo, foi uma audiência muito boa. A gente Aham. ficou bem perto da Record, passando a Band e outras emissoras. Enfim, demos 4 pontos de audiência, que é uma coisa impressionante hoje na televisão. Pra você ter uma ideia, outro dia o futebol, na terça-feira, o futebol estava com 4 pontos, era um jogo do Uhum. Barcelona, decisivo, que aconteceu contra o Borussia Dortmund. A Globo estava dando 8, a Record dando 5,5. Eu nunca vi isso na É. televisão naquele horário, 5h15 da tarde. Os Na números não minha são época, mais não os faz muito mesmos. tempo, na Band, eu cheguei a dar 17 pontos, uma cobertura do PCC. Quando eu estreiei na Bandeirantes, há 22 anos atrás, a Massa me passava com 11 e eu dava 12, Uhum. 13 pontos de média com 14 de pico. Pra você ter uma ideia, isso há 22 anos atrás, no mesmo horário em É. que, de repente, o futebol estava dando 4 pontos, a Globo dando 8, eu nunca vi isso, e a É. Record dando 5,5, 6 pontos. É uma coisa histórica que prova que a TV aberta precisa trilhar o seu espaço e recuperar a audiência perdida. Onde é que está isso?
Não sei se é no streaming, se é na Na internet, internet, né? mas eu acho que tem que ter uma recuperação aí de audiência e acho que o que sobrevive ainda em televisão é entretenimento e informação, é notícia. Então, e a notícia tem que ser dada de uma forma muito rápida e de uma forma pouco interpretativa. Uhum. Essa história de formadores de opinião está acabando a cada dia que passa. O cara quer consumir notícia. E hoje todo mundo em dia, cá entre nós com a rede social, virou comentarista de tudo que você pode Uhum. imaginar. O cara não é médico, fala sobre medicina. O cara não é advogado, fala sobre direito. Mais ou menos assim, como apresentador de televisão como eu, né? Sim. Então todo mundo virou comentarista. O cara está se lixando para a opinião do cara que está apresentando lá. O cara tem a própria opinião dele. Se é correto ou se não é, não sei. É a realidade. Então, essa história do cara formador de opinião, claro que tem algumas pessoas que têm carisma mesmo sem comentar. Mas você reparou que hoje em dia as pessoas estão falando cada vez menos? Sim. Primeiro que tem medo de expor o que pensa. A maioria das pessoas hoje não fala o que pensa, porque tem medo de ser policiado pela rede social. A rede social ela é muito legal, não tem como você fugir de internet, a comunicação tem a conversão para os meios de internet e tem que ter mesmo, porque a internet é fantástica. Os meios de comunicação que não têm participação na internet têm por tendência a participar ou então se extinguir. Tem que ter participação. Como vai ser feita essa integração, que já está sendo feita, não sei como é que é, porque as linguagens são ainda diferentes, mas há que se encontrar um caminho para fazer uma amálgama aí, uma ligação direta entre a linguagem da internet e a linguagem da televisão. A gente sobrevive hoje como televisão aberta, e é muito importante dizer isso, porque a televisão aberta passou a fazer mais ou menos o que a função do rádio fazia quando a televisão apareceu no Brasil, e apareceu do rádio, dos grandes programas Uhum. de rádio. Diziam que o rádio ia desaparecer, não desapareceu. Hoje o rádio chega a ser mais forte em alguns programas de rádio do que muita televisão. E a televisão está fazendo esse papel hoje, e por isso vai sobreviver e tenho certeza absoluta que vai voltar a ocupar o seu espaço, mas tem que seguir pelo caminho da modernidade Sem e dúvida. dar notícia com rapidez, com a mesma rapidez que o rádio dá, entendeu? O rádio foi favorecido pela internet porque hoje todo mundo tem som igual. Antigamente, a rádio que se destacava mais era a rádio que tinha melhor som, porque tinha rádio que não pegava em determinados pontos do Brasil ou mesmo do bairro e da cidade que você está. Então, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, que tinham uma audiência enorme, era um poderio de som enorme e que as pessoas ouviam. Ouviam porque era agradável ouvir, ouviam porque conseguiam ouvir. Hoje fica tudo igual, porque todo mundo pela internet acompanhando o rádio é som digital. A televisão está encontrando o seu espaço, vai sobreviver. Os grandes nomes da televisão, eu tenho a impressão que na minha área, têm por tendência a serem absorvidos pela notícia. Acho que a notícia Uhum. é fundamental em primeiro lugar. E o cara quer consumir notícia e rapidamente. Eu não entendo ainda como é que sobrevivem jornais como o meu, que tem 3 horas e meia, cara.